Olá, bom dia, nono ano. Bom dia, nono ano A. Bom dia, nono ano B. Bom dia, nono ano C. Vocês estão sendo gravados, é verdade. Vocês estão sendo gravados, essas figuras lindas, maravilhosas, que alegram minha manhã de terça-feira, todas elas estão sendo gravadas para a posteridade, para daqui a 30, 40 anos a gente mostrar a gravação para os netinhos, né? Ah lá, vovó, como é que era quando eu estudava filosofia lá no Colégio Castro Alves? É verdade, pois é. Estão brincando, né? Agora não é brinquedo, não. Então tá. Mãe, estou no YouTube, desse jeito, desse modelo. Mãe, estou no YouTube, isso aí. YouTube é uma benção na vida da gente, né? YouTube só não é melhor do que aula presencial, que a aula presencial é uma delícia. Mas, nós vamos ficar por aqui. É quarta, o Salvalai? É verdade, né? Tá vendo? Olha como é que a gente fica falando um monte de coisa e esquece que hoje é quarta-feira. Hoje não é terça, o professor falou que é terça e não é terça, hoje é quarta-feira. Verdade, Salvalai, obrigado aí por ter corrigido. Senão eu ia contar que hoje é terça e bagunçar minha semana toda. Pois é, hoje é terça, hoje é quarta-feira, hoje não é terça. Então, fechou, né? Fechou. A gente vai continuar por aqui esse mês de agosto, provavelmente. E eu estou falando lá, desde lá do ensino médio, segunda-feira, gente, que se nós chegamos até aqui e demos conta, mais um mês ou dois, nós chegaremos e daremos conta também, né? Acho que com o esforço de cada um, com a participação de cada um, com aquele pouquinho a mais que cada um pode oferecer, né, nas horas, nesses momentos difíceis assim, a gente consegue chegar lá. Nós vamos chegar no final desse ano e vamos rir desse ano, rir de nervoso, né? Mas vamos rir no sentido de que, poxa, nós demos conta. Pode chegar 2021 com seus desafios que nós demos conta, né? Isso é muito bacana, que é a nossa capacidade de superação, que é a nossa capacidade de resiliência. A gente fala muito nessa palavrinha resiliência, né? Mas resiliência é justamente essa capacidade de superar esses momentos impactantes, superar esses momentos difíceis e sair lá na frente e dizer que vencemos, né? Então, mais um mesinho aqui, um mesinho lá, não vai ser isso, exatamente isso, que vai mudar a nossa vida. Importante é todos estarmos aqui com o mesmo foco. Qual é o foco? Dar conta do que nós nos propusemos a fazer. E eu creio que todos nós estamos conseguindo. A escola se reinventou, a coordenação se reinventou, os professores se reinventaram, vocês estão sendo maravilhosos, né? Vocês estão sendo maravilhosos. Minhas palavras são sempre de elogios, né? Porque acho que todo mundo, do seu jeito, do seu modo, deu conta. Tem umas bênçãos que chegou depois, né, Rodrigo? Mas vai dar conta também, com certeza vai dar conta. Então, jovem Lara, eu acho que eu preciso de mais umas 2 aulas ainda para terminar a apostila 2. Vocês já viram que eu falo demais, né? E tem uns assuntos aqui que a gente tem que parar para discutir, não dá só para passar batido. Então, eu vou precisar de mais umas 2 aulas para terminar a apostila 2. Não se preocupe que sempre eu chego em dezembro com as 4 apostilas terminadas. Aliás, a gente termina até um pouquinho antes da data, né? Todo ano é assim. Então pode ficar tranquilo aí que nós não teremos prejuízos. A página é a 16 da apostila 2, onde a gente vai começar a conversar a partir de agora. Meus queridos e queridas, o assunto que a gente abre agora, esse leque que a gente abre, esse leque de discussão, é um assunto que vocês já estão, de certa forma, pós-graduados nele, né? Pelo menos quem é meu aluno ou quem é minha aluna, eu já sempre coloco isso nas rotas de discussão desde o 6º ano, né? Desde o 6º ano, para a gente já ir desenvolvendo reflexões em torno desse tópico, para a gente já ir amadurecendo em torno desse tópico e para a gente já ir construindo relações entre nós de maneira mais harmoniosas e saudáveis, né? Nós vamos falar de empatia.
É o próximo tópico da apostila, que vai da página 16 até o final, o início da 18. É onde eu pretendo chegar hoje, da 16 até o início da 18, que é um tópico sobre empatia. Eu creio que todos vocês, se eu perguntar o que é empatia, todo mundo já ouviu falar dessa palavra de alguma maneira. Todo mundo, de alguma maneira, sabe o que é empatia, e se puder até ir colocando no chat uma palavra ou uma ideia que resume o que você entende por empatia, pode ficar à vontade para a gente já ir socializando essas informações, socializando essas ideias. Né? Todo mundo já, de certa forma, ouviu falar dessa palavra, já leu em algum lugar, já lidou com ela de alguma forma. Né? Então, assim, nós não vamos ficar muito preocupados aqui em definir o que é empatia, né? Mas a gente entender do quão necessária é a postura empática em relação aos outros, em relação ao mundo e muitas vezes em relação até àquela pessoa que está ali exatamente do nosso ladinho. Exatamente do nosso ladinho, os nossos irmãos, os nossos pais, mães, amigos, os nossos vovós, né? Outro dia eu estava conversando com um colega e a gente estava justamente discutindo essa questão do envelhecimento. A sociedade brasileira está cada vez mais envelhecida no sentido de que a expectativa de vida está muito alta, né? As pessoas estão cada vez mais morrendo mais velhos, isso é ótimo por um lado. Por outro, isso requer que a gente repense um pouco as nossas relações em relação aos nossos idosos, né? A cultura, a própria mobilidade, né? A construção de casas, de prédios que contemplem essa população idosa. Né? Então, assim, acho que a empatia é uma palavra que a gente tem que trazer para a ordem do dia, até rimou, né? Empatia para a ordem do dia. Trazer empatia, colocar essa palavrinha no cardápio e poder degustá-la cotidianamente e transformar isso em prática, né? Assim como o alimento que nós ingerimos todos os dias transforma-se em energia para o nosso organismo se movimentar, para o nosso organismo se mover, para a gente ter uma saúde, para a gente ter uma vida saudável, a gente, metaforicamente, deveríamos digerir a empatia para que ela se transforme em ação, para que ela se transforme em atitude. Porque falar de respeito hoje já está muito clichê. Falar de solidariedade já está muito clichê. Falar de companheirismo, de compreensão, de humildade já está muito clichê. Agora, transformar esses valores em prática cotidiana é que é o grande desafio, né? Hoje em dia as pessoas pregam demais empatia, mas ter mesmo poucos têm, principalmente em rede social. Sim, Luiz, a gente está começando a levantar uma discussão e você já traz aí uma questão interessante para a gente começar a perceber isso. Esse espaço cada vez mais virtual de relação, de relacionamentos, né? Há 20 anos atrás era tudo no tete a tete, diz a minha mãe, né? Era olho no olho, a gente botava a boca do trombone se tinha que falar, se tinha que ouvir também escutava, aquele negócio, o caldo esquentava, entornava, depois a gente saía lá, ou ficava inimigo pro resto da vida, ou ficava agora pro resto da vida, ou resolvia o problema, ou não resolvia, mas a gente dava um jeito. E hoje fica muito esse tititi de farpazinhas que a gente vai mandando um pelo outro, um para o outro, né? Indiretazinhas aqui, outra colar. E as redes sociais, infelizmente, se tornaram esse espaço, né? Esse campo minado, onde as contradições do nosso tempo elas vão parar lá. Briga de família para lá dentro, né? Problemas do bairro param lá dentro, questões políticas param lá dentro. Questões de foro pessoal, de relacionamento param lá dentro. Né? A gente posta basicamente tudo. Né? A gente posta basicamente tudo.
Eu estou me policiando, porque eu sou meio que um rato de rede social também. Eu estava numa fase da minha vida que eu postava exatamente tudo. Né? Todo o meu dia, o meu histórico compartilhado na rede social. Hoje eu dei uma parada, né? Eu ainda posto muita coisa, eu acho que eu ainda posto muita coisa, principalmente opinião política sobre algum momento do país, coisas de culinária que eu gosto muito, momentos com amigos e família, que eu ainda prezo bastante por isso, eu ainda posto. Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não acabar expondo, Lara, exatamente, essa é a palavra, Lara, para não acabar expondo a nossa vida de maneira muito aberta, assim, para pessoas que você não sabe nem quem é, ou nem quem são, né? No caso, nem quem são, pessoas nem quem são. Uma coisa é você abrir-se para pessoas mais próximas, familiares, amigos mais próximos. Outra coisa é você expor a vida num espaço virtual desse que você não sabe quem está do outro lado e qual a intenção de quem está do outro lado. Por outro lado, né, já que falando do outro lado, por outro lado, as redes sociais hoje elas ocupam um papel fundamental, né? Imagina nesses tempos de pandemia, por exemplo, se não fossem essas redes sociais, quer seja para relacionamentos, quer seja para trabalho, quer seja para estudos, como é o caso que nós estamos fazendo aqui, né? Utilizando uma plataforma social para dar aula, o que seria de nós se não fossem esses recursos? Mas eles precisam ser pensados também. Então, quando a gente fala da empatia, a Luísa ampliou o leque aí, eu acho bacana que amplie, para a gente não ficar só na visãozinha ali reducionista da coisa, é interessante que a gente amplie o leque de discussão, perfeito, Luísa. Quando a gente fala na empatia, a gente tem que pensar como que eu estou em relação ao outro. E aí nós entendemos que a empatia é esse sentimento, essa espécie de sentir-se com o outro, sentir-se como o outro, colocar-se no lugar do outro, afetivamente, é claro, mas colocar-se no lugar do outro. Reconhecer no outro uma humanidade que precisa ser respeitada, que precisa ser valorizada. Para mim, essas são as duas grandes direções que o sentimento de empatia nos aponta e nos impõe, que é o reconhecimento de que tem um outro, que esse outro é um ser humano igual a você, que esse outro é um sujeito de direito igual a você, que esse outro tem sentimentos igual a você. Depois, ser capaz de colocar-se humano e afetivamente no lugar desse outro. E quando a gente fala de colocar-se no lugar do outro, nós não estamos falando em justificar equívocos, erros, vícios, práticas que a gente considera abomináveis e criminosas até na nossa sociedade. Ano passado, uma aluna me perguntou isso. Mas, professor, então, para ser empático, para praticar a empatia, isso não vai acabar a gente justificando tudo na nossa sociedade? É um risco. É um risco. Mas aqui não se trata disso. A empatia, a genuína empatia, é a capacidade que a gente tem que desenvolver de sentir-se como o outro. Para a gente desenvolver uma postura, sim, falando igual cebolinha, postura, desenvolver uma postura compreensiva. Se a gente toma a palavra compreensão, alguém falou dela lá no início, né? Salvalai, se a gente toma a palavra compreensão e traz essa ideia de compreensão para a discussão, nós vamos perceber que a gente mantém as nossas posições, quer seja ideológicas, políticas, religiosas, mas a gente reconhece e compreende qual é o lugar do outro, qual é o lugar de fala do outro. Né? Então você diz que a empatia não é como se fosse eu, e sim como... Peraí, deixa eu tentar repetir, estou sem óculos, não sei nem onde está meu óculos, vamos lá. A empatia não é se fosse eu, e sim como é com essa pessoa. Exatamente. É quando você pergunta, tá, como isso vai
ser para aquela pessoa, você tentar aproximar-se o máximo possível afetivamente de como essa pessoa estaria sentindo, está sentindo. Como você sentiria se estivesse no lugar dela? É aquele famoso colocar-se no lugar do outro, que a gente já traz isso há vários anos, há vários temas que a gente vai fazendo nas nossas aulas, a gente traz isso. Essa questão do colocar no lugar do outro, né? No sentido de sentir exatamente o que o outro está sentindo. Aí você diz assim, se fosse comigo, como que eu reagiria? Né? Se fosse com alguém da minha família, como que eu reagiria? Correto? Nós vimos muito isso nesses dias de pandemia. Eu, pelo menos, passei até a tentar não ver mais para não sofrer tanto. Pessoas esclarecidas, inclusive autoridades da nação, dizendo assim: ah, não, mas a gente tem que proteger os nossos idosos, proteger o grupo de risco, e o resto da população tem que ir trabalhar normalmente, tem que ir tocar a vida normalmente, né? Como se no Brasil isso representasse alguma coisa. Depois essas pessoas voltam, e elas voltam para onde? Né? Elas vão lá, trabalham o dia todo nos espaços aglomerados, depois elas voltam para onde? Né? Elas vão voltar para suas casas, onde tem idosos, onde tem pessoas com comorbidades, etc. Então, essa incapacidade que a gente tem apenas de olhar o nosso lado, no caso da pandemia, olhar o lado da economia, não olhar o lado da saúde, não olhar o lado da vida, que é o bem mais precioso que nós temos, né? Quase 90 mil mortos é muita coisa, gente. É muita coisa. Não dá para a gente dizer, nós temos 210 milhões, um pouquinho mais de 210 milhões de habitantes do Brasil, né? Só morreram 90 mil, ainda tem um lucro aí. Não é assim. Não é assim que as coisas funcionam. Foram vidas, sonhos, pessoas que nós amamos. Então é isso, Betina, que é o sentimento de empatia que a gente está pensando aqui. Essa capacidade que a gente tem de aproximar-se afetivamente do outro. A empatia é um afeto, aproximar-se afetivamente do outro, tentar compreender o que o outro está passando naquela situação. E se fosse comigo, você usa o termo ali, se fosse comigo, como é que eu me comportaria naquele lugar, naquela situação? Perfeito. Luana, eu acredito que hoje eu não acredito em colocar no lugar do outro, mas buscar passar isso junto do outro. Sim, quando a gente fala da empatia, o sentimento de aproximação, ô Luana, ele desenvolve em nós automaticamente um sentimento de solidariedade, né? A aproximação afetiva do outro em relação a qualquer situação, qualquer problema, desenvolve na gente um sentimento de solidariedade. Tanto que a empatia, ela não é desconectada da solidariedade. Eu poderia dizer assim, olha, a empatia é o lado representativo da coisa, enquanto a solidariedade é o lado empático da empatia, é o lado prático da empatia, né? Porque quando eu me aproximo afetivamente de alguém, quando eu me aproximo do outro, quando eu tento compreender o outro, a gente desenvolve solidariedade. Perfeito, Luana, sua observação. Esse passar junto me aponta para a solidariedade. E aí, a grande luta é a gente destruir esses abismos que você está falando deles aí. Com isso, a gente cria um abismo cada vez maior de situações. É como se, né, a gente dissesse assim, olha, lá está o problema, eu entendo, eu sofro junto, mas eu estou de cá na minha redoma, na minha proteção. E quando eu aproximo, eu quebro esse abismo, né? O abismo da distância, o abismo da classe social, o abismo do preconceito, o abismo das intolerâncias, né? E aí, de certa forma, a gente aproxima, sim, e a gente chega junto ao outro. Tudo bem, jovem Otávio? Bem-vindo, bom dia. Importante é a sua participação, tá? Importante é que você chegou e agora, a partir de agora está participando conosco. Bem-vindo, tá, jovenzinho? Então, percebe, Luana, que o sentimento de empatia
ele quebra esse abismo, né? O sentimento de empatia, ele quebra essas barreiras que às vezes a gente vai colocando, que vai nos impedindo de aproximar-se do outro, quer seja por medo, ou por preconceitos, ou sabe-se lá por que tipo de comportamento. E a gente tem uma ingênua ideia de que tentar compreender o outro, tentar aproximar do outro, parece que dá uma ideia de que a gente vai contaminar-se com o que é característico desse outro. Vou usar a palavra contaminar, porque essa é a ideia que parece, né? Não sei se vocês lembram de um texto que nós lemos ano passado, que foi muito bem discutido, sobretudo no nono A e no B, né? Foi muito bem discutido esse texto, no oitavo A e no B, né? Aquele texto em que o autor, se não me engano, Fernando Savaté, que é um cara que escreve muito sobre ética, ele diz assim: ninguém senta ao lado da dona humanidade em abstrato no ônibus. Então, falar de amor ao próximo é um negócio muito abstrato. Eu acho que todo mundo no país, no planeta, entende que o amor ao próximo é algo interessante, é algo que tem que ser muito valorado, é algo que tem que ser muito desenvolvido, que tem que ser muito incentivado. Agora, mas o que é amor ao próximo? Né? O que é amor ao próximo? O próximo é o quê? É quem? Então, o Salvaterra ele vai discutindo no texto mais ou menos isso. Olha, ninguém senta ao lado no ônibus, por exemplo, da dona humanidade. A gente não fica lá, dona humanidade. É uma categoria abstrata, a humanidade é uma categoria abstrata. O problema é quando coloca-se o outro como sujeito concreto e real do nosso lado. Aí sim surgem os abismos, ô Luana, que você perfeitamente coloca aí na sua intervenção, tá? Aí surgem sim os abismos. Abismos de cultura, abismos de preconceitos, abismos ideológicos. E esses abismos, eles às vezes nos impedem com que nós aproximemos das pessoas. E parece... tem alguém, gente, com o microfone ligado? Por gentileza, poderia só desligar aí para mim? Depois, quando for falar, só ligar, tá? Quem for, eu não estou conseguindo detectar aqui quem é. Aí quem tiver, é só desligar e na hora que for falar, abre de novo, senão dá um eco danado. Essa plataforma é muito instável nesse sentido, tá? E a partir de agora, nós vamos ter outros abismos a serem vencidos quando as atividades retomarem o normal, entre aspas, da coisa, que são os abismos, o medo até de aproximar do outro, né? O medo até de aproximar fisicamente do outro. A gente estava até conversando com uma amiga minha essa semana, como é que vai ser, né? Porque nós brasileiros, nós somos um povo, uma cultura que a gente fala com as mãos. Já perceberam isso? A gente fala com as mãos, a gente fala tocando. A gente tem uma necessidade muito grande do toque, do abraço, do afeto, do pegar, né? Basta ver quando a gente vai numa loja procurar alguma coisa para comprar, deixa eu ver isso aqui. A gente já fala, deixa eu ver pegando, né? Deixa eu dar uma olhada. Você comprou um celular novo, deixa eu dar uma olhada no seu... Aí você já fala pegando. Então a gente vai ter outro abismo aí para superar, que é o abismo da distância física mesmo, né, Luana? Aí seria o caso da gente pensar esses vários abismos, tá? Jovens, então eu creio que tem esse caso tranquilo para a gente, esse sentimento de empatia. O que é o sentimento de empatia? E aí a gente vira a página lá para 17, desculpem, e a 17 está dizendo assim: o sentimento de empatia surge entre pessoas, muito diferente uma das outras, pois elas sempre terão certas características em comum. Afinal, todos partilham a condição humana, que envolve as capacidades de sofrer e sentir dor,
assim como a tendência de buscar algum tipo de satisfação ou de felicidade para si. Apesar disso, nem sempre presenciamos ou vivenciamos a empatia. O que eu quero destacar desse parágrafo que eu acabei de fazer a leitura para fundamentar isso que a gente está discutindo até então? É muito fácil a gente sentir simpatia com alguém que é do nosso clã, alguém que é do nosso gueto, né? Alguém que é da nossa cultura, alguém que é da nossa religião, da nossa família, alguém que amamos. Poxa, desenvolver empatia pela minha mãe é a coisa mais tranquila do mundo. Desenvolver empatia pelo bom aluno ou a boa aluna é a coisa mais tranquila do mundo. Desenvolver empatia para aquele que é bonzinho, né, que faz tudo certinho, é a coisa mais tranquila do mundo. Agora, o problema reside em desenvolvermos empatia para aquele que nos confronta, para o outro que nos confronta. Aí que está a grande questão da empatia, né? Esse outro que é diferente de mim em tudo, culturalmente falando, religiosamente falando, politicamente falando, né? Aí que sim reside o grande segredo, né? O grande abismo. A Luana falou perfeitamente de abismo ali na intervenção. Aí que reside o grande abismo. Como é que a gente vai superar esse abismo? É um exercício. A empatia, portanto, ela é um exercício. E aí eu completo essa parte de exposição para a gente fazer uma atividade prática. Muitas vezes deparamos-nos com situações em que a insensibilidade, olha, Betina, um pouco da sua fala aí também, a insensibilidade de uns acaba ampliando ou causando o sofrimento dos outros. Isso pode ocorrer por meio de atitudes maldosas, mas também pela imposição dos próprios pontos de vista aos outros. Um exemplo é quando damos conselhos a alguém sem aceitar que esses não sejam seguidos à risca, mesmo que contrariem os sentimentos, as ideias e os valores de quem os recebe. Olha, de novo, enfatizando essa visão de que o outro diferente de mim, ele também tem o direito de se manifestar como tal. E muitos de nós achamos, né, que a empatia é fazer com que as coisas saiam exatamente do nosso jeito. E quando a gente acaba querendo que as coisas saiam exatamente do nosso jeito, que o outro tem que ser uma extensão do eu, né? O outro não é uma extensão do eu, o outro não é um puxadinho do eu, o outro é o outro, né? O outro é o outro, inteiramente outro. E aí a gente acaba por provocar sofrimento nas pessoas. Né? A gente acaba por, ao invés de destruir esses abismos, a gente construir outros grandes abismos que ampliam aí dores, sofrimentos, etc. E nós estamos no mundo, meninos e meninas, cada vez mais assim. Eu estava até refletindo outro dia com os meus botões aqui em casa, se a gente, diante do mundo que nós estamos vivendo, se nós não praticássemos nenhum ato de solidariedade, de humanismo, vamos supor assim, que a partir de agora ninguém mais pratique nenhum ato de solidariedade nem de humanismo. Mas se nós não causássemos dores e sofrimento nos outros, talvez seria até melhor. Talvez seria até melhor. Porque, de um lado, parece que a gente faz esses discursos maravilhosos em torno do humanismo, em torno da solidariedade. Eu acho que tem que ser feito. Eu sou um defensor ferrenho disso. Mas, por outro lado, a gente produz tanto sofrimento, a gente produz, vou usar um palavrão aqui, me perdoe, me dê licença para utilizá-la, a gente produz tantas desgraças, no sentido amplo do termo, ecológicas, econômicas, ambientais, de saúde, de relações, de violência, tantas coisas que deterioram a nossa condição, né? A gente produz isso, acaba até anulando os gestos de solidariedade que a gente faz, né? Acaba por anular os gestos de solidariedade. Então, a empatia também ela nos provoca a refletir sobre isso, tá? Como é que eu estou sendo? Como está sendo o meu papel no mundo? Eu estou produzindo mais gestos que façam com que a humanidade cresça e progrida,
ou o meu comportamento ele está cada dia mais no sentido de deteriorar, né, as relações, né, de provocar sofrimento nos outros. Carlos, não conheço o Simão o Bauman. Vou anotar aqui, vou pesquisar. Não conheço o autor, tá? Que você cita aí. É o que? É um filósofo? É alguém da literatura? Um psicólogo? Um personagem? Coloca aí pra gente. Tem que ser muito bonzinho para ter empatia com os inimigos. Eu não sei nem se é ser bonzinho, Lara, mas uma coisa eu tenho certeza: você tem que ter um exercício. É um exercício terrível do cotidiano. Um astrônomo, ele fala o quê? Qual é a relação que você está fazendo disso que a gente está falando aqui, Simão, o Arthur? Só para eu entender. Já anotei aqui, vou pesquisar sobre, tá? Principalmente com. A Luísa está falando, ter empatia, principalmente com quem a gente não gosta, né? Aí sim é um grande problema. Mas aí, Luísa, só toma um pouquinho de. Não é nem cuidado, mas só uma observação aí na sua fala. A empatia não é um sentimento para deixar a gente superior a ninguém, tá? Essa ideia, ainda bem que você botou superior aí entre um monte de aspas, né? Isso é perfeito. Botou superior aí entre várias aspas. Esse sentimento de ser mais, de superioridade, a empatia justamente ela questiona isso, né? Para a gente pensar no nível de igualdade, né? A gente pensar no nível de igual. Eu sim, eu entendi, por isso que eu estou colocando, isso é perfeito. Botou superior aí entre várias aspas. Muito injusto isso ter que sofrer o que o outro faz com a gente e ainda por cima ser empático com ele. É um exercício. Solidariedade é um exercício. Humanismo é um exercício. Não tem uma historinha, Lara, a gente conta isso para criança, para ensinar filosofia para criança, né? Vocês não são crianças mais, mas só que me lembrou aqui agora. Da cigarra e da formiga. Vocês já viram essa historinha? Né? Da cigarra e da formiga? Enquanto a cigarra está lá cantando, cantando, cantando no verão, né? A cigarra está lá com a violinha dela cantando, toda feliz da vida, toda tranquilona lá, a formiga trabalhando, 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 formando lá a sua colônia, levando alimento, estocando alimento, e a cigarra cantando, a cigarra cantando. E aí um dia a cigarra pergunta assim para a formiga por que ela trabalha tanto, né? Por que você trabalha tanto? A formiga, dona cigarra, eu trabalho tanto que o inverno está chegando, o inverno está vindo aí, né? E quando chegar o inverno, o negócio vai pegar, né? A comida vai ter escassez de comida, não vai ter como a gente sair para procurar, vai ter muita chuva, as paisagens estarão todas alagadas, então a gente tem que tomar um certo cuidado, prevenir, antecipar. E aí assim, deixa que o dia da manhã resolve, não ficar com essas preocupações. Enfim, a formiga continuou trabalhando, a cigarra continuou cantando. Um belo dia chega o verão. Chega o verão. A dona cigarra desesperada e a dona formiga tranquilona da vida lá, porque ela tinha estocado alimento suficiente, ela tinha se precavido, ela tinha organizado toda a sua vida para que quando chegasse o verão, tá tudo certinho. Aí, dizem que a cigarra foi pedir comida à formiga, né? E a formiga deu um chega para lá na cigarra, lá, o Lara. A formiga falou, eu não vou te dar nada não. Você cantou a vida toda enquanto eu estava trabalhando, agora se vira. Né? A formiga não foi muito empática. A formiga não foi muito empática. Era a hora do tapa de luva. Mas é difícil, Lara. É difícil. É um negócio muito complicado você ser empático com aquela pessoa que está ali o tempo todo. Vou usar outro palavrão aqui, te apurrinhando, te agoniando, né? É muito difícil. Concordo contigo. Deixa eu ver o que o jovem Arthur colocou lá. Ele diz que a astronomia é um formador de humildade e caráter, e que o homem, em sua arrogância, sempre busca ser o centro, mas sempre percebe a sua insignificância. Uma leitura bacana, Arthur. Uma leitura bacana. Não tinha feito essa leitura por esse lado aí.
Leitura ideal aí, porque essa ideia de que o homem é o centro do mundo, né? Se acha o bambambam do planeta, essa ideia já está sendo muito questionada, assim. Que bom que alguém da astronomia, né, do campo da ciência, já começa a questionar isso. Quando somos nós, do campo da humanidade, que fazemos isso, né, as pessoas filosofia, né, filosofia. Agora, quando vem um cientista colocando essa visão, ela é bacana. Eu vou procurar me informar, sim, mas é bem legal isso. Essa ideia de que, cara, nós estamos num planeta como casa comum. Eu gosto muito do Leonardo Boff, uma expressão que ele utiliza. Leonardo Boff é um filósofo brasileiro, é muito lido lá fora. Infelizmente, aqui no Brasil a gente não dá muito valor ao que é nosso, né? Leonardo Boff é muito lido nas universidades dos Estados Unidos, da Alemanha, né? Ele é muito lido, a obra deles, principalmente a obra dele sobre ética. E aí ele trabalha a ideia de a Terra como casa comum. Planeta Terra é nossa casa comum. É nossa casa comum em que sentido? Nós e as outras espécies vivas que vivemos aqui dividimos o mesmo planeta. E se dividimos o mesmo planeta, não tem superioridade de um para com o outro, mas estamos num pé de igualdade. Eu acho que vai muito nessa linha, o Arthur, que você cita aí, o Carl Sagan. Vou pesquisar sobre, mas é uma chave de leitura bacana. Essa ideia do antropocentrismo, né, de que o homem é o centro do mundo e por ser o centro, ele pode tudo, está sendo muito questionado ultimamente. Amores, falamos bastante de empatia. Eu tenho um minutinho para concluir. A aula de hoje foi mais desse caráter mesmo para eu expor o conteúdo, expor a ideia. Semana que vem nós vamos conversar sobre os exercícios da 17. Aí quem puder fazer em casa, 1, 2 e 3 e 4 da 17, façam, tragam prontinho já para a gente poder conversar sobre esses exercícios, tá? Número 1, número 2, número 3 e número 4 da página 17, tá bom? Tenham todos um lindo dia, um lindo restante de semana. Até a próxima semana.